Então, vamos para a nossa segunda parte. Então, eu estava falando na primeira parte que Yeshua, Jesus, não fundou o catolicismo romano, muito menos fundou o cristianismo que nós conhecemos hoje. Você vai ver que a palavra cristão na Bíblia só aparece 3 vezes. A primeira vez aparece lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, no verso 26, que diz: tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados de cristão. Então você vê a palavra cristão aparecendo aqui. Eles sendo chamados, não eles se intitulando. Em nenhum momento, nenhum apóstolo falou que era cristão. Yeshua não falou que era cristão. Bom, ele é Yeshua Jesus. E ele também não falou, estou fundando o cristianismo, estou fundando o catolicismo romano. Yeshua Jesus não fundou religião nenhuma. Yeshua Jesus tem a mesma fé que os personagens justos bíblicos. A mesma fé de Adão, a mesma fé do justo Abel, de Noé, a mesma fé de Abraão, Isaac, Jacó, a mesma fé bíblica, é a fé de Yeshua Jesus. Ele não veio fundar nenhuma religião, nenhuma fé diferente, pelo contrário, ele tem a mesma fé, ele cumpriu, né? Tudo que está ali escrito certinho, fazer as festas de Deus, a separação de alimento puro, impuro, as leis de Kashrut, entre outras. Ele foi circuncidado ao 8º dia, você vê que ele foi também consagrado, né? Foi levado até o templo para ser consagrado no templo, entre outras, né? Ele ia na sinagoga todos os Shabats, inclusive ele até pregava, né? Então você vê que aqui eles foram chamados. E Yeshua Jesus já estava ressuscitado aqui, né? Ele já tinha morto e ressuscitado, estava com o Pai nos céus. Porém, você vê os discípulos sendo chamados por cristãos. Só que vocês vão ver que esse chamado por cristãos é de uma forma depreciativa. Tanto é que a segunda vez que aparece o termo cristão na Bíblia, está lá em Atos dos Apóstolos, o capítulo, deixa eu ver aqui, o capítulo 26, verso 28, que diz assim: e disse Agripa a Paulo, ao apóstolo Paulo, apóstolo Shaul, por pouco, Paulo, me persuades a me fazer um cristão. Você vê, de uma forma depreciativa. Então, você vê que quem está falando para o Paulo que ele é um cristão, ou que os discípulos são cristãos, aqueles que creem que Yeshua Jesus é o Messias, é cristão, foi o Agripa. Aqui de uma forma depreciativa. Então, você vê que as pessoas que não eram discípulos de Yeshua Jesus, não criam que Yeshua Jesus era o Messias, você vê eles rotulando aqueles que criam sim que Yeshua era o Messias de cristão, né? Então, eles não se autotitularam. Vamos ver uma outra passagem que fala também disso. A outra terceira passagem e última que aparece o termo cristão é de 1 Pedro, capítulo 4, no verso 16. Porém, eu vou ler desde o verso 15, tá? 15, 16 e 17, para entender melhor, né? Que nenhum de vós padeça como homicida, que nenhum de vós morra, né? Como homicida, que tenha matado alguém, ou como ladrão que tenha roubado, ou malfeitor que tenha feito mal, ou caso que malfeitor pode ser como criminoso, pecador, né? Algum pecado, algum crime lá da Bíblia, ou como o que se entremete em negócios alheios. Então, alguém que se mete em negócios alheios não bons, né? De outras pessoas, né? Para não fazer coisa boa. Mas,
Se padece, se morre como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Então tinha muito discípulo de Yeshua, Jesus, tanto judeu como não judeu, que foram mortos, morreram, porque o crime deles, pelas autoridades romanas e autoridades, líderes corruptos, né, do templo, eles falavam, o crime desse daí é que ele é cristão. Ele fez, né, uma outra fé, uma outra religião que é contra a nossa fé, que é contra, inclusive, Roma, né, imperador romano. E assim, era um crime, né, que eles, descrentes, intitulavam aqueles que seguiam, né, os mandamentos de Deus com o entendimento, né, dado pelo Espírito através de Yeshua, eles eram rotulados como cristão. Você é cristão e todo cristão tem que morrer. E assim eles morriam. Então veja que em nenhum momento, nem Yeshua Jesus, nenhum dos seus apóstolos, nenhum dos seus discípulos se auto-intitularam cristãos. Todas as vezes que é mencionado, você vê que eles foram chamados, foram rotulados, como hoje em dia são rotulados os judeus que creem que Yeshua Jesus é o Messias, são rotulados de messiânicos. Porém, todo judeu é messiânico que crê na Torá, porque espera o Messias. Maria, Miriam, né? Vamos falar Miriam? Miriam porque ela é judia, né? O nome dela é Miriam, não é Maria. Traduziram para Maria, porém sabemos que o nome dela verdadeiro é Miriam. Miriam era prostituta que teve Jesus e Yeshua, filho de soldado romano? Misericórdia. Não, gente. Claro que não. Miriam não era prostituta em nenhuma hipótese. Isso não tem nenhum documento, nenhum relato, nem na Bíblia, nem fora da Bíblia. Jamais. Né? Isso é uma calúnia e difamação. Isso nós chamamos de Lashon Hará. Na Bíblia é chamado de Lashon Hará. Miriam, ela era virgem. Ela era noiva, dado em noivado a Yosef, José. Yosef era o nome dele verdadeiro. Mas, claro, muitos conhecem no Ocidente como José. José, embora sendo noivo, Yosef, né, sendo noivo de Miriam, eles não coabitaram antes do casamento e também nem antes. Por quê? Porque no noivado, Deus chamou Maria através de um anjo, um mensageiro, não é anjo, né? A gente fala anjo para o pessoal entender, mas é Melahim, né? Um Melahim foi falar com Miriam, falou que ela iria conceber o Mashiach, o Messias, que já existia antes dela. Todo judeu e judia, crente na Torá, sabe que o Mashiach ele existe antes mesmo da criação. Então, ela conceberia o Filho de Deus, ela conceberia o Mashiach, o único Filho de Deus. Ele foi gerado, único, gerado em Deus. Nós sabemos que Deus é 100% Espírito, e esse Espírito, que é de Deus, o Espírito é Deus, o Espírito de Deus, o Espírito é Deus, 100% Espírito é Deus, gerou, medita nisso, gerou Yeshua Jesus, o Mashiach, que já existe antes da criação, ajudou na criação, e para vir a esse mundo, ele escolheu vir através de uma mulher. E aí veja, virgem. Como pode ser tão difícil algumas pessoas do judaísmo ortodoxo crer que Yeshua Jesus é o Messias, porque dizem que ele não pode vir de uma virgem? Aquele que acredita que Adão e Eva foi feito do pó da terra, Adão foi feito do pó da terra, Adão, e Eva foi feito da costela de Adão, do pó eu falo, né? A mulher é feita do pó. Como não pode crer que, se Deus quiser, o Messias vem sim através de uma virgem? E veio, Miriam. Então não é filho de romano, e Deus também pode ter feito de uma forma sobrenatural, e pode ter colocado ainda o DNA, inclusive de José,
naquela concepção.